Iniciando então a parte 3 da aula 2, a gente vai falar sobre a teoria da endossimbiose. Bom, o que essa teoria vai afirmar, né? A primeira coisa, endo vem de dentro e simbiose sobre estar junto, viver junto. Então, a teoria da endossimbiose, ela tem a ver com organismos que viveram junto dentro de outro, tá? E essa teoria, ela explica como que surgiram mitocôndrias e cloroplastos. Bom, o que essa teoria afirma? Ela afirma que há mais ou menos 2 bilhões e meio de anos atrás, né, um organismo unicelular maior englobou um menor e este não foi digerido, tá? E com o passar das gerações, isso não aconteceu do dia para a noite, ele continuou ali dentro, um organismo menor, dentro de um organismo maior, e passou a viver em simbiose. Eles passaram a viver juntos, sem ter sido digerido. E com o passar das gerações, ele tornou-se parte da célula, tornou-se uma organela, né? Provavelmente, o primeiro que aconteceu isso, tornou-se uma mitocôndria com o passar das gerações. E quando a gente fala com o passar das gerações, são muitas gerações mesmo, tá? Aqui tem um esqueminha, né, mostrando isso. Então, uma célula menor foi englobada por uma célula maior e passou a viver ali dentro. Durante muito tempo, foi só uma outra célula vivendo dentro daquela célula maior. E com o passar das gerações, é que ela se tornou uma mitocôndria, tá? Que passou a ser considerada uma parte fundamental dentro daquela célula. Bom, uma célula já com mitocôndrias, né? Algumas células, aí já existiam milhares, milhões de células, bilhões talvez, né? No planeta Terra. Algumas delas passaram a sofrer um outro processo deste, né? Em que uma outra célula menor foi englobada e não foi digerida, que passou a ser, com o passar das gerações, os cloroplastos, tá? Enquanto outras seguiram sem cloroplastos, que são o quê? As células eucariontes que deram origem aos seres heterotróficos atuais, né? E esses aqui, que englobaram uma célula que passou a ser o cloroplasto, deram origem às células eucariontes autotróficas fotossintetizantes atuais, certo? Bom, o que a gente tem que saber a mais aqui sobre essa teoria? Né? Lembrar que, de acordo com o que os cientistas estudam atualmente, muito provavelmente a vida surgiu uma ou poucas vezes, né, há mais ou menos 4,5 bilhões de anos atrás, quer dizer, 3,5 bilhões de anos, na verdade. E dessa única vez, né, que surgiu a vida, é que se formaram as primeiras células procariontes, e aí depois formaram as células eucariontes, houve esse processo, né, de endossimbiose, que muito provavelmente ocorreu várias vezes ao longo da história evolutiva, tá? E aí, mas quando a gente fala em teoria, né, a gente logo pensa assim, mas alguém acordou um dia e pensou nisso? E aí todo mundo acredita, né? Não é bem assim. Dentro da biologia, dentro das ciências, né, na verdade, quando você diz que tem uma teoria, ela tem que ser muito bem fundamentada. Ou em pesquisas, né, práticas, ou através de evidências, através de observações, né? E aí, no caso da teoria da endossimbiose, existem várias evidências que comprovam essa teoria, tá? As evidências, né, principais, são essas que a gente vai falar aqui, ó. A primeira a gente já falou anteriormente, quando a gente estava falando sobre os mitocôndrias e os cloroplastos, que mitocôndrias e cloroplastos possuem o próprio DNA, seu próprio RNA e ribossomos, e eles são diferentes daqueles que estão nas outras partes da célula, aonde essas organelas estão.
E mais, esse DNA, RNA e ribossomo, que possuem mitocôndrias e cloroplastos, eles são mais semelhantes aos seres procariontes atuais. Tá tudo bem? Outra evidência é que tanto mitocôndrias quanto cloroplastos possuem membranas duplas, né? E o que se acredita é que a membrana externa ela veio do organismo que englobou aquele organismo menor, né? Aquela célula menor, que é o que foi englobado, que é o que forma a membrana interna. Além disso, uma outra evidência forte da teoria da endossimbiose é que tanto mitocôndrias quanto cloroplastos se dividem de forma independente na célula, tá? Então, não é o núcleo da célula que determina quando uma mitocôndria vai se dividir ou quando um cloroplasto vai se dividir. Eles se dividem de forma independente, né? E muito provavelmente estes eventos, né, de endossimbiose ocorreram diversas vezes, né? Principalmente para a endossimbiose de cloroplastos, acredita-se que foram vários seres procariontes em diversos momentos que foram ingeridos, né, e que não ocorreu a digestão e que deram origem a diferentes tipos de cloroplastos. Agora a gente vai falar sobre os limites das células, né? Então, o que determina o que é uma célula e o que é o meio externo a ela, né? Bom, a gente vai começar falando da membrana plasmática, que nós já falamos anteriormente, né? Então, ela contém e delimita o espaço interno da célula. Então, você tem o que é dentro da célula e o que é fora da célula devido à membrana plasmática, né? Além disso, ela seleciona o que pode entrar na célula e o que pode sair da célula, né? O que pode ou o que deve, né, entrar e sair da célula. Ela é composta por fosfolipídios, tá? A gente falou de fosfolipídios na aula 1. O que são fosfolipídios, então? São estruturas formadas por uma parte de fósforo e outra de lipídio, né? E além disso, existem várias proteínas incrustadas ao longo da membrana plasmática, tá? Então, são duas membranas de fosfolipídios. Aqui é uma membrana e aqui é outra membrana de fosfolipídios, tudo bem? Uma questão importante é que a gente fala que a membrana plasmática ela tem um modelo de mosaico fluido. Por quê? Porque ela não fica paradinha. A gente imagina, né, que a membrana plasmática está paradinha, mas ela é capaz de se mexer um pouco de um lado para o outro. Então, por isso que a gente fala que é fluido. E mosaico porque ela tem diversas estruturas que estão incrustadas nela. O glicocálix, ele é um tipo de carboidrato que vai estar na região externa da membrana plasmática, tá? Então, aqui é a célula, a parte interna da célula, e aqui é o meio externo, e aqui a gente tem os glicocálix. Eles vão ter uma função muito especial de reconhecimento celular. O que isso significa? Significa que as células são reconhecidas por outras substâncias que vão ter que entrar na célula através dessas estruturas, através desses carboidratos. Além disso, esse glicocálix, ele também protege a célula de agressões físicas e é também uma malha para reter nutrientes e enzimas. A parede celular, ela vai envolver a membrana celular. Observem que ela não vai ser encontrada em todos os tipos celulares, tá? Ela vai ser encontrada nas células vegetais, de fungos e de bactérias, né? E uma questão importante é que a substância que forma essa parede celular vai variar dependendo do grupo de ser vivo a qual ela pertence. Então, nos vegetais, a gente vai ter uma parede celular formada de celulose. Nos fungos, de quitina. E nas bactérias, de peptídeo glicano. Tudo bem? Então, aqui ó, a gente tem a parede celular, ela está mais externamente do que a membrana plasmática e ela dá forma para células vegetais, de fungos e de bactérias.
Agora a gente vai falar sobre o transporte através de membrana, né? Então, transporte de substâncias que vai passar através da membrana plasmática. Antes de falar sobre a permeabilidade de uma membrana, vamos entender uma solução. O que é uma solução, né? Então, é uma mistura em que o solvente é um meio líquido que participa, né, dessa mistura, e o soluto vai ser aquilo que está dissolvido no solvente, tá? A gente vai considerar aqui nos nossos exemplos o solvente como sendo a água, tudo bem? Mas poderiam ser outros líquidos para poder dissolver. Só para facilitar aqui, eu vou tratar o solvente como água, tá? O que acontece? Existem diversos tipos de permeabilidade, dependendo do tipo de estrutura que a gente está utilizando. Uma estrutura permeável é aquela que vai permitir a passagem tanto do soluto quanto do solvente, né? Ou seja, tanto da água quanto daquilo que está misturado na água. Uma estrutura impermeável não permite a passagem nem do soluto nem do solvente. Uma estrutura semipermeável permite a passagem do solvente, mas não do soluto, né? Ou seja, a água, né, no nosso exemplo aqui que a gente está usando como exemplo de solvente, a água passa e o que está misturado nela não. Já uma estrutura seletivamente permeável vai permitir a passagem do solvente e de alguns solutos, mas não de todos, que é o que acontece com a nossa membrana plasmática, tá? Ela permite a passagem de algumas substâncias, mas impede a passagem de outras, tá? Então, por isso que a gente fala que ela é seletivamente permeável. E aí a gente vai falar sobre dois tipos grandes, né, dois grandes grupos de transporte. O transporte passivo e o transporte ativo, que a gente vai falar daqui a pouco. No transporte passivo, ele vai ocorrer sem gasto de energia, né? Ou seja, a célula não gasta energia para que ocorra esse transporte, tá? Uma outra questão importante é que ele vai ocorrer a favor de um gradiente de concentração. O que isso significa? Quando tem diferentes concentrações do meio interno para o meio externo, a tendência para o transporte passivo é igualar essa concentração no meio interno e no meio externo. Tudo bem? E aí vão ter três tipos de transporte passivo: a difusão simples, a difusão facilitada e a osmose. E a gente vai estudar cada um deles agora. Começando pela difusão simples, o que é, né? É um processo de movimentação de moléculas a partir de uma área de maior concentração para uma de menor concentração. Vamos mostrar aqui através deste exemplo. Então, tem um copo aqui com água, aonde já vai colocar um permanganato de potássio. Observe que nesse primeiro momento, assim que você coloca o permanganato de potássio, essa região aqui, onde o permanganato de potássio está, ela tem o quê? Uma maior concentração dessa substância. Com o passar do tempo, essa substância, né, o permanganato de potássio, ele se mistura ao longo da água, ao longo do copo inteiro. E aí, então, a concentração iguala ao longo do copo todo, certo? Vamos imaginar isso aqui agora numa célula, né? Então, aqui está a membrana plasmática, aqui a região interna da célula e a região externa, né? Considerando que seja uma substância que atravesse a membrana plasmática, então dentro, observe que tem uma menor concentração dessa substância do que fora. Então a tendência vai ser o quê? Que essa substância que está aqui fora entre para a célula até que iguale a concentração dessa substância dentro e fora da célula, certo? Quando a gente fala em concentração, a gente está falando assim, vamos supor, 25% de concentração, né, desse soluto em relação ao solvente, fora. Então, essa substância vai entrar até que tenha a mesma concentração dentro e fora.
Na difusão facilitada, o soluto também vai passar através da membrana, só que são solutos que não conseguem atravessar a membrana plasmática. Então, existem algumas proteínas na membrana plasmática que facilitam com que esse soluto passe através da membrana plasmática. Também vai ocorrer até igualar a concentração do meio externo com o meio interno, tá? E chama, né, difusão facilitada por causa da proteína na membrana plasmática que está facilitando a entrada ou saída daquela substância, certo? Então, tem o mesmo propósito da difusão simples, que é igualar a concentração de substâncias no meio externo e no meio interno. Aqui está falando do transporte ativo, que a gente vai abordar daqui a pouco. Já a osmose também é um tipo de transporte passivo, tá? Em que somente o solvente passa. Ou seja, nos nossos exemplos, a gente está usando como solvente a água, então somente a água passa, né? O que acontece então? Vamos ver neste exemplo aqui. Imagina o interior da célula, né? Com essas bolinhas menorzinhas são a água, e o exterior, essas bolas maiores, são a substância que está ali dissolvida na água. Observem, então, que se a gente for observar, tem uma maior concentração dessa substância no meio externo do que no meio interno. Só que, como essa substância não consegue atravessar a membrana, a água, então, é que vai tender a sair da célula para poder igualar a concentração desse meio no interior e no exterior da célula. Então, o que acontece na osmose? Na osmose, quem vai atravessar a membrana é o solvente, né? E no nosso exemplo, a gente está utilizando a água como solvente, tá? Imaginem aqui um outro exemplo, né? O exemplo A, em que a membrana é parcialmente permeável, né? Então, o que acontece? Do lado esquerdo, a gente tem uma concentração maior de moléculas de sal do que do lado direito, certo? Então, como a molécula de sal não consegue atravessar do lado esquerdo para o lado direito, o que vai acontecer? É a água que vai sair do lado direito para o lado esquerdo. E assim, o lado esquerdo então vai aumentar a quantidade de água em relação ao lado direito, até que a concentração, ou seja, a quantidade de sal por parte de água, seja igual de um lado do outro. Tá? E aí a gente vai entrar em alguns termos, né, que são isotônico, hipertônico e hipotônico. Isotônico, né, todo mundo aí vai lembrar lá do Gatorade e outras substâncias que a gente toma, né, que são chamadas de isotônico. Por que eles têm esse nome? Porque eles têm a mesma concentração de soluto que tem no nosso corpo. Então, quando você toma um isotônico, lá você toma um Gatorade, é para suprir a quantidade de sais, minerais, açúcares que o seu corpo perdeu, geralmente após uma atividade física, né? Que aí você gastou, transpirou muito, perdeu aquelas substâncias, e aí você toma um isotônico porque ele tem a mesma concentração. No nosso exemplo aqui, né, o isotônico, então, ele está relacionado o quê? Com a concentração de soluto no meio extra e no meio intracelular, que é igual. Então, vamos ver aqui o nosso exemplo, né? Quando a gente fala que o meio é isotônico, significa que a concentração, desculpa, de soluto no meio externo é igual à concentração de soluto no meio interno, tá? Se a gente falar que o meio é hipertônico, né? Hiper é grande, é maior. Se a gente pensar que um hipermercado é maior do que um supermercado. Então, isso significa que no meio externo
tem uma maior concentração de substâncias do que no meio interno da célula, certo? Já o termo hipotônico afirma o quê? Que o meio externo, ele vai ter o quê? Uma concentração menor de substâncias do que dentro da célula, tá? Bom, e aí a gente vai usar esses termos agora pensando na célula animal, né? Se você coloca uma célula animal em um meio isotônico, o que que significa? Que tanto dentro da célula quanto no meio externo vai ter a mesma concentração de soluto, né? E aí isso significa que a quantidade de água que sai e a quantidade de água que entra é a mesma, e a célula fica intacta. Se você coloca a célula em um meio hipertônico, né? Então aqui a gente tem o interior da célula e aqui o exterior da célula, a tendência vai ser o quê? A água vai sair, né? Por quê? Lembrando que essas células, elas vão sofrer osmose, né? Porque só vai permitir a passagem do soluto, do solvente, desculpa, e não do soluto, né? Então, a água vai sair da célula e assim a célula vai desidratar, tá? Se essa célula for colocada no meio hipotônico, né? Então, aqui está um meio que tem uma menor concentração de soluto em relação à água, a tendência vai ser da água entrar para dentro da célula. E aí ela vai entrando, até que essa célula vai aumentando de volume, até que uma hora ela vai arrebentar, que a gente chama de lise celular, né? Que é quebra da célula, tá? Rompimento dessa célula. Vocês vão lembrar que a gente falou na segunda parte da aula 2 sobre os protozoários de água doce, que eles têm uma organela que chama vacúolo contrátil, né? Lá eu falei para vocês que os protozoários de água doce, então, dentro deles, eles têm uma maior concentração de soluto do que fora, né? Ou seja, eles estão em um meio hipotônico, né? Para aqueles protozoários que vivem em água doce. Então, a água tende a entrar dentro das suas células. Lembrando que protozoários são seres unicelulares. Para evitar que as células dos protozoários se rompam, então, eles têm essa organela chamada vacúolo contrátil ou vacúolo pulsátil, que vai liberando a água. Então, a água entra na sua célula e o vacúolo contrátil ou pulsátil vai eliminando aquela água de volta para o meio externo. Quando a gente vai falar de célula vegetal, o que acontece é um pouco diferente do que o que acontece com a célula animal, devido à parede celular, tá? Bom, se a gente colocar a célula vegetal em um meio isotônico, né? Ou seja, a concentração de solutos fora e dentro da célula é igual, nada vai acontecer, a célula vai ficar lá bonitona, tá? Se você colocar a célula em um meio hipertônico, né? Ou seja, em que o meio tem uma maior concentração de soluto do que dentro da célula, a célula vai perder água para o meio, assim como acontece na célula animal. A diferença é que ela vai perdendo água até que o momento a membrana plasmática, ó, ela se separa da parede celular. E aí a gente diz que a célula está plasmolizada, tudo bem? Por outro lado, se você colocar uma célula vegetal em um meio hipotônico, ou seja, um meio em que tem uma menor concentração de água em relação ao ambiente interno, certo? A célula vai ganhar água, né? A água vai entrar para dentro da célula, tudo bem? E aí, com isso, a célula vai aumentando de tamanho até ficar túrgida, né? Ela não chega a se romper como ocorre lá na célula animal, devido à parede celular, tudo bem?
Já o transporte ativo, que a gente vai começar a falar agora, ele tem uma grande diferença para o transporte passivo, principalmente porque tem gasto de energia. E a outra questão é que ele é contra um gradiente de concentração. O que isso significa? Ele quer manter concentrações diferentes na região externa com a região interna da célula. Tá? Um exemplo é a bomba de sódio e potássio, né? Naturalmente, a gente tem dentro da célula uma maior concentração de potássio do que fora da célula. E a gente tem uma maior concentração, né, de íon sódio fora da célula do que dentro da célula. O que acontece? Para o melhor funcionamento dessas células, é necessário que essas concentrações se mantenham desiguais. Mas esses íons, eles são capazes de passar através da membrana plasmática. Então, o tempo todo tem íon sódio entrando para a célula e o tempo todo tem íon potássio saindo, certo? Só que o que a bomba de sódio e potássio faz? Não é nada mais do que uma proteína, tá? Que fica na membrana plasmática, que fica o tempo todo retirando os íons potássio que estão na parte externa, no meio externo, e colocando dentro da célula. E o tempo todo retirando os íons sódio que estão no interior da célula e levando para fora, a fim de manter essa desigualdade de concentração. Ter mais íon sódio na região externa do que na região interna e ter mais íons potássio na região interna do que na região externa da célula. A gente vai falar agora sobre endocitose. O que é endocitose? Endo é dentro. Então, são estruturas que vão para dentro da célula, tá? Vão existir dois tipos, principalmente, fagocitose e pinocitose, né? A fagocitose, geralmente, são partículas maiores, né? E sólidas. O que vai acontecer? A membrana plasmática, ela vai sofrendo uma projeção até que ela engloba aquela partícula. Depois que ela está ali dentro, ela vai ser o quê? Degradada através dos lisossomos, né, que são bolsas de enzima, certo? Já na pinocitose, são geralmente partículas menores e líquidas. E aí, a membrana plasmática ela vai sofrer uma invaginação da membrana, que depois ela se fecha, e aí lá dentro está a partícula líquida, que também vai ser degradada pelos lisossomos. Já a exocitose é quando o material intracelular vai sair, né? E aí, então, aquele material intracelular ele tem uma vesícula, né, uma membrana, que ela vai se ligar à membrana plasmática. E aí, então, no que ela se liga, essa membrana se abre e aquela substância que estava ali dentro, ó, é liberada, né? É secretada pela célula. Tudo bem? Bom, agora a gente vai dar mais um tempinho aqui e daqui a pouco a gente volta com a parte 4 da aula 2.